Shalom, meus irmãos. Vamos aqui para mais um videozinho aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a primazia do aramaico para o Novo Testamento, tá? Eu estou aqui filmando a tela aqui do meu celular, pessoal. Estou com problema no meu computador e então eu tive que passar os arquivos para o celular e vou estar fazendo por ele aqui, tá certo? Mas eu quero de toda forma passar para vocês esse conteúdo sobre esse assunto que é importante, tá? Vamos falar sobre a primazia então do aramaico. No Novo Testamento sabemos que aqui é ensinado que é o grego que é a língua original, mas nós cremos que o texto original é o aramaico por vários motivos e nós vamos falar aqui nesse vídeo. Primeiro ponto aqui, ó, primazia aramaica, origem e defensores, né? Primazia aramaica, que no caso do Novo Testamento. A teoria da primazia aramaica defende que parte ou todo o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico e posteriormente traduzido para o grego. Essa ideia é mais comum entre igrejas orientais, como a igreja da Síria do Oriente, que usa a Peshita numa tradução antiga do Novo Testamento em aramaico. Até por causa que Yeshua e os discípulos, né, os apóstolos judeus, de modo geral, falavam aramaico, né? Então, quem fala aramaico vai escrever em aramaico, né? É difícil nós aqui, pessoas de língua portuguesa, for escrever um documento aqui, escrever em chinês, japonês, russo, hebraico, aramaico. Se for línguas que a gente não domina, dificilmente a gente vai escrever, tá? Então, se o povo judeu falava aramaico, possivelmente eles escreveram em aramaico, até porque Flávio Joséfo, que era um erudito, sumo sacerdote, né, fariseu, o cara era erudito, mas ele falou que ele não conseguiu dominar o aramaico na época. Então, para ver como era difícil, né, trabalhar com o grego, perdão, ele não conseguiu trabalhar com o grego, para ver a dificuldade que é a língua grega. Vamos ver os notáveis defensores do aramaico como língua original, tá? Na Brit Hadashah do Novo Testamento. George Lanza, tradutor da Bíblia Peshita para o inglês, ele argumentava que a Peshita apresentava o texto original do Novo Testamento. George Lanza, que era um erudito, né? Se não me falha a memória, parece que a língua nativa dele era o aramaico, né? Então ele tinha essa concepção que o aramaico é a língua original da Brit Hadashah do Novo Testamento. Matthew Black e outros linguistas também que são especialistas, né, apontam possíveis reconstruções e expressões aramaicas por trás do texto grego. Vamos ver aqui o que eles viam no texto grego que denuncia que tem todo um pano de fundo aramaico por trás do texto grego. Vamos lá, exemplos de expressões aramaicas do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah. Algumas passagens gregas fazem mais sentido à vista à luz do aramaico. Mateus 19, 24 é uma, né? Vamos ver aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É o texto grego, né? Em aramaico, a palavra para camelo, gamala, também pode significar corda grossa, o que faria a frase ser uma hipérbole mais lógica. É mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo da agulha. Então, dá para ver que os tradutores, por não entender esse trocadilho de significados, né, que a palavra é idêntica, né, muda a fonética e o significado. Quando foram traduzir para o grego, não tendo eles a noção do que significava, colocaram camelo, né? E aí ficou camelo. E tem gente que briga por causa desse camelo até hoje para mostrar o significado verdadeiro do camelo passar no fundo da agulha. Então, aí para ver. Se lesse o texto em aramaico, vai ver lá que tá escrito corda. Aí faz todo sentido. Corda grossa, fundo de agulha, não faz mais sentido? Vamos lá também, ó. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Não poderei servir a Deus e ao dinheiro.
A palavra grega para dinheiro é mamonas, e vem do aramaico mamon, que significa riqueza material, um termo mais culturalmente relevante no contexto semítico. Então eles usaram aqui um pano de fundo aramaico também no significado desse texto. Apocalipse 3,14. Esta coisa diz: o amém é testemunha fiel e verdadeira. O termo amém vem diretamente do hebraico e aramaico, significando verdade ou confirmação. A Peshita, a Bíblia aramaica. Vamos falar sobre a Peshita, a Bíblia aramaica agora, nesse novo ponto aqui. Olha só. A Peshita é a versão mais antiga do Novo Testamento em aramaico, datada do século II ou III. Ela é usada por comunidades cristãs no Oriente até hoje. Diferenças da Peshita em relação ao Novo Testamento grego. Perdão, senhores. Algumas passagens possuem pequenas diferenças no significado, que pode lançar nova luz sobre certos textos. E nada mais do que o texto aqui usado, olha só, João 1:1. Vamos ver o BO que traz aqui o texto grego nessa passagem, hein? Aí o que tem de gente ensinando heresia por causa do texto grego, rapaz, é uma bagunça, hein? Vamos lá. João 1:1. A Peshita usa uma estrutura que enfatiza mais claramente a unidade de Deus, possivelmente evitando mal entendidos teológicos. Olha só, se o povo abraçasse a Peshita desde o começo, a língua aramaica, não ia ter essa confusão com o texto de João 1:1, tá? Então vamos dizer aqui uma pergunta, né? Então por que o Novo Testamento foi preservado em grego? Presta atenção, não escrito, preservado, tá? Vamos ver o porquê que preservaram-se bastante o grego, vamos ver. Mesmo que algum texto possam ter origens aramaicas, o Novo Testamento foi escrito em grego por vários motivos. Aqui o camarada está dizendo por que foi escrito, né? Eu não concordo com a visão do autor aqui, mas ele fala que escrever e preservar em grego por alguns motivos, tá? Maior alcance. O grego koiné era a língua franca do Império Romano, permitindo que o evangelho fosse disseminado amplamente. Contexto urbano. As comunidades cristãs nas grandes cidades, como em Corinto, Roma e Éfeso, eram predominantes de fala grega. A influência dos gentios também, né? A missão de Paulo aos gentios teria mais impacto com textos em grego. Aqui ele fala que, embora tenha um pano de fundo e foi escrito em aramaico, eles deram uma atenção para o grego para que o evangelho se propagasse mais. Eu também creio, mas eu creio que era escrito originalmente em aramaico, tá? E como a gente vê ali, tem vários erros de tradução no grego de significado. Por quê? Porque na hora de copiar ou fazer a cópia e fazer a tradução, os caras em grego erravam, né? E dava essa confusão. Mas vamos ver aqui o ponto 5. A influência aramaica no pensamento teológico. Olha só como o aramaico nos ajuda a interpretar os textos, tá? O pensamento de Jesus e dos primeiros cristãos era profundamente enraizado em uma mentalidade semítica que influenciou. O que foi influenciado pela língua semítica aramaica da época? Parábolas. As histórias curtas usadas por Jesus refletem a tradição oral aramaica. Ordem das palavras. Algumas passagens gregas têm uma sintaxe que lembra o aramaico. Imagens poéticas. O uso de símbolos como luz, água e vinho, típico da cultura semítica. Então, pessoal, olha só para vocês verem. Mesmo que copiaram e o que preservaram mais foi o grego, investiram pesado no grego, eles não conseguem tampar o pano de fundo da língua aramaica e o pano de fundo dos costumes semíticos, tá? Então era todo um contexto judaico, e a gente vai ver agora nesse próximo bloco aqui como que a influência semítica facilitaria hoje os teólogos a estudarem o texto mais claro
E o exemplo aqui vai ser João 1:1. Olha só como é que o aramaico ajuda a gente a entender com muita mais facilidade o texto de João 1:1. Ó. João 1:1 é uma das passagens mais profundas e teologicamente significativas no Novo Testamento. Vamos comparar agora o texto grego koiné e na Peshitta aramaica para destacar as nuances. Vamos ver. Texto em grego de João 1:1. En arre en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos, né? Em arre, em hologo, bababá. Tá aqui o escrito aqui e também tem aqui a transliteração embaixo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, olha o problema disso daqui, tá? Você lendo aqui, não tem muita dificuldade, mas para quem estuda a língua grega, que sabe significados, que sabe ali dos artigos, olha só o BO que vai dar. Análise, logos, traduzido como verbo ou palavra, refere-se ao conceito filosófico grego, indicando razão, ordem cósmica ou princípio divino. Olha só. A frase final, e o verbo era Deus, kai theos en hologos, é muito discutida, pois a ausência do artigo definido de Deus, theos, indica que a palavra Deus refere-se à essência divina do Logos, sem dizer que o Logos é o mesmo Deus Pai. Embora que o texto, tanto em grego como em aramaico, não fala nada de Deus Pai, fala de Theos ou Allah, né, que não tem Deus Pai aqui, mas sim uma referência ao Eterno, o grego ele traz uma nuance ali que não liga, tá? A palavra, o verbo com o Eterno, com Allah ou com Theos, deixa algo meio subjuntivo, tá? E aí junta aquelas brigas do Testemunho de Jeová. E Yeshua era a palavra que estava com o Deus, então são duas pessoas distintas. E ali já começa o pau comer, e Yeshua ele já é uma outra pessoa. Os irmãos já sabem do que eu estou falando. Olha agora como se fosse o aramaico, como é que resolveria esta situação. Texto aramaico da Peshitta. Bereshita, Hava, Merta, Rumerta, Havat, Analaha, Uialaha, Kawat, Melta. Rapaz, a minha pronúncia para o aramaico é horrível, né? Os professores me perdoem aí. Mas vamos lá. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha só a análise agora, se analisarmos o dicionário, né, vamos dizer assim, os significados da palavra dentro da linguagem semítica, do aramaico. Melta, traduzido como palavra, diferente do conceito grego logos, melta em aramaico tem uma conotação mais concreta e prática, significando expressão, declaração, ou até manifestação. Isso sugere uma conexão mais direta entre o verbo e a manifestação de Deus. Tá vendo? Então o aramaico ele já liga que melta, a palavra, o logos, é manifestação de Hashem. Enquanto logos pode trazer ali aquela diferença que parece que é duas pessoas. Tá vendo só como é que o grego bagunça um pouco, o aramaico exemplifica? Eu fiz um vídeo esses dias aqui, pessoal, sobre a Menra, a palavra, né, a Menra que encarnou, que é Yeshua. Tá aqui no vídeo, tá usando os targumins, tá? É só você procurar aqui, você vai ver aqui que dentro do Targum você vai entender melhor sobre a Menra, né, que encarnou, ou do Deus que se fez carne. Allah, a palavra Deus, note que não há a mesma distinção gramatical que ocorre no grego entre Deus com e sem artigo. Isso pode indicar uma interpretação mais unificada da divindade, que não traz separação, tá? Aqui não traz separação da divindade. Então, no aramaico não dá ali vazão para ter dois deuses, para ter um que estava com Deus, que também era Deus, entendeu? O aramaico tira essa bagunça. Diferenças teológicas. O grego destaca uma separação filosófica entre o Logos e Deus,
mas afirma sua divindade, sugerindo uma relação complexa. O aramaico tende a apresentar o logos, que é a menra, a melta, como uma manifestação direta e mais simples de Deus, possivelmente enfatizando uma compreensão mais unificada. Então, no aramaico, ali não é algo distinto do eterno, como tipo de pessoa distinta. A manifestação pode ser distinta, mas ela é ligada ao próprio eterno como uma manifestação, e não como algo totalmente distinto, como as pessoas pensam que Jesus e o eterno são duas pessoas distintas, tá? Então, no aramaico não dá essa bagunça não. Essa diferença é importante porque pode influenciar a maneira de como entendemos a natureza de Cristo e sua relação com o eterno. O grego foca em uma distinção relacional, enquanto o aramaico pode sugerir uma unidade mais direta. Significado de melta no aramaico. A palavra melta é uma das mais significativas na teologia cristã em aramaico. Vamos analisar o seu significado mais profundo. Definição literal. No aramaico, melta é traduzido como a palavra, expressão, discurso, mensagem e manifestação. Tá vendo? Olha o grego. Diferentemente, o grego logos tem uma carga filosófica associada à razão e à ordem cósmica. Melta é uma palavra mais prática e concreta, que carrega a ideia de algo que revela, expressa ou manifesta. Olha só! Tá vendo como não é algo distinto do eterno, mas é algo que se manifesta do próprio eterno. Vamos lá, no contexto bíblico de João 1:1, melta não é apenas uma palavra falada, mas a manifestação de Cristo como revelação divina. No princípio era a palavra, que significa que Jesus é a manifestação eterna de Deus desde o início. Melta transmite a ideia de que Jesus é o agente ativo da criação e da revelação de Deus. Significado teológico. Enquanto logos no grego é mais abstrato, melta enfatiza a ação e a revelação de Deus no mundo físico. Isso tem algumas implicações teológicas. Quais? Vamos ver. Revelação direta de Deus. Melta indica que Jesus é a expressão visível e tangível de Deus. Algo mais próximo e acessível, tá vendo? No aramaico não traz distinção de pessoas, mas sim que é uma manifestação de Deus de um modo mais próximo para a sua criação, tá? Vamos continuar. A ação-criação, assim como Deus cria ao falar, e disse Deus em Gênesis, melta reforça que Jesus é a palavra criativa que trouxe todas as coisas à existência. Inculturação semítica. O uso de melta preserva uma visão mais judaica e semítica de Deus, mais relacional e menos filosófica do que o grego. Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Tem mais coisas aqui para baixo, mas talvez eu faça um vídeo 2, tá? Mas olha só para a gente entender, só no contexto de João, como que no aramaico nos ajuda a ver que Yeshua não é algo distinto em pessoa do eterno, mas que Yeshua é uma manifestação visível, mas limitada, para que o eterno possa ter o seu contato com a sua criação. Então, Yeshua, ele é o próprio eterno se manifestando de uma forma mais reduzida, mais diminuída, né? Mais próxima para com a criação. Então é por isso que está escrito que Deus hoje ele fala por Yeshua. Então se você ouve Yeshua, você ouve o eterno falar. Se você serve Yeshua, você serve ao eterno. Se você rejeita Yeshua, você rejeita o eterno. Se você adora Yeshua, você está adorando o eterno. Por quê? Porque Yeshua é uma manifestação mais simples e direta, mais próxima da criação. Tá? O eterno é o insofo, o insondável,
o que habita numa luz inacessível, que ninguém pode ver, compreender, ninguém viu, mas a Yeshua é a sua manifestação visível e acessível à obra da criação, a todas a sua criação, né? Todas as suas criaturas, incluindo pessoas, mundo, cosmos. Então, se nós temos acesso ao Eterno, é por Yeshua. Ele se manifesta neste mundo, na pessoa do Mashiach, nosso Senhor Yeshua. Espero que dá para vocês entenderem aí, pegou bem a visão, espero que sim. Se ficar alguma dúvida aí, eu não entendi, deixa nos comentários e a gente vai estar aqui respondendo vocês, tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, shalom, fiquem na paz. E se puderem, se inscrevem, comentem, compartilhem, nos ajude a fazer o canal ganhar proporção. O YouTube só indica nossos vídeos se as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem, aí ele dá um valor e ele indica mais o canal, tá bom? Que o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo em nome de Yeshua.